Mas vamos começar com esta notícia da última hora, que tem a ver com este ultimato de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, a Nicolás Maduro, que não foi aceito. Bom, tudo começa com uma conversa, como foi referido, como acabou de referir, no dia 21. Uma conversa relativamente rápida, que foi mantida em sigilo até há bem pouco tempo e que, entretanto, começamos a saber parte do teor dessa conversa. Nesses 15 minutos, Donald Trump, e nós sabemos que essa é a posição do executivo norte-americano, que não reconhece o atual presidente da Venezuela como sendo legítimo, alegando que ele, de facto, perdeu as últimas eleições e que está profundamente enredado naquilo que é o tráfico de droga. Ele e outras entidades que são conhecidas, como Diosdado Cabello, que é um indivíduo que é um dos seus correligionários. E, portanto, aquilo que sabemos hoje é que Donald Trump terá dado a Nicolás Maduro a possibilidade de abandonar o país para um local onde ele muito bem entendesse, sem haver qualquer tipo de represálias. Esse período terminou, segundo sabemos agora, na última sexta-feira. Terminando na última sexta-feira e Nicolás Maduro não tendo abandonado ele e a sua família mais direta a Venezuela, já estamos a ver uma das primeiras represálias, uma das primeiras ações que foi tomada pelo executivo norte-americano, designadamente pelo presidente Donald Trump, que foi considerar o espaço aéreo da Venezuela, encerrar o espaço aéreo da Venezuela e das áreas adjacentes, e o que nós sabemos é que tem havido muitas companhias de aviação que por esse mesmo motivo não têm utilizado esses espaços aéreos, designadamente a nossa transportadora, a TAP. Mas muitas outras. Que consequências é que podemos esperar para Nicolás Maduro nos próximos tempos, tendo em conta que não cumpriu este ultimato do presidente dos Estados Unidos? Bom, vamos lá ver. Se até agora não era conhecido o teor da conversa havida entre o presidente Donald Trump e Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, portanto, havia forma de qualquer um deles continuar de face limpa. Bom, sabendo nós agora que Trump acabou por fazer um ultimato a Nicolás Maduro não cumpre com esse ultimato, aquilo que será de esperar, e é o que tem acontecido, basta observar para o dispositivo militar que se encontra nas Caraíbas e podemos afirmar, eu pelo menos posso afirmar sem qualquer tipo de dúvida, de que, de facto, não há memória de que os Estados Unidos tivessem um dispositivo militar, uma projeção de poder tão grande nesta região do globo. Portanto, aquilo que nós verificamos é o maior porta-aviões norte-americano, o SS Gerald Ford, verificamos esquadras de F-35 em Porto Rico, verificamos forças expedicionárias de Marines também na região de Porto Rico e a bordo de navios já nas proximidades do mar territorial da Venezuela, e assistimos nos últimos tempos à presença militar norte-americana a aumentar de dia para dia. Inclusivamente a última notícia, ainda da semana passada, é que estariam em direção também à região do Mar das Caraíbas, designadamente à região de Porto Rico, muito embora Trinidade e Tobago, a ilha de Trinidade e Tobago, que é uma pequena ilha onde se fala inglês e que fica a cerca de 13 quilómetros da Venezuela, a própria Trinidade e Tobago ofereceu o seu território para servir de staging area, ou uma área de reunião de tropas norte-americanas, tendo em vista uma eventual operação que possa ser levada a cabo. Portanto, aquilo que estamos a ver é que, havendo um ultimato que foi levado a cabo supostamente por aquele que é o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, esse ultimato não sendo cumprido, bom, alguma coisa terá que acontecer para que Donald Trump saia de face limpa. Aquilo que eu consegui apurar, não apenas pela notícia da Globo, entretanto também pela Reuters e por outras agências noticiosas, é que o presidente norte-americano convocou reuniões de emergência com os seus principais conselheiros políticos e militares para, naturalmente, avaliarem quais são as modalidades de ação, quais são as possibilidades que se
que se levantam para dar uma resposta. É evidente que há aqui várias possibilidades. Eu por exemplo, parece-me que de momento a utilização, digamos, o planear de uma invasão terrestre da Venezuela em grande escala, parece-me que ainda não será algo que esteja a ser planeado, pelo menos de momento. Agora, não são de excluir ações das forças de operações especiais norte-americanas, quer dos Navy SEALs, quer dos Green Berets, que são as forças de operações especiais do Exército, numa primeira fase, não são de excluir, sendo, por exemplo, que a modalidade de ação eleita seja levar a cabo uma operação tendente digamos, a eliminar Nicolás Maduro ou o aprisionar. Essa é uma das possibilidades, mas há outras possibilidades que se levantam. Quer dizer, o dispositivo aeronaval que se encontra na região das Caraíbas também permite levar a cabo ações de fogos de longa distância, nomeadamente utilizando mísseis Tomahawk e outro tipo de mísseis, e os próprios caças F-35 podem ser utilizados em bombardeamentos cirúrgicos sobre a Venezuela. Agora, também sabemos, por outro lado, e para não prolongar demasiado esta análise, sabemos que Nicolás Maduro, sabendo que está algo em gênese, ou que poderá estar algo em gênese, uma ação militar em gênese, ele próprio já manifestou a vontade de voltar a ter uma conversa telefónica com Trump. O que é que ele querrá dizer a Trump? Se Donald Trump amanhã aceita voltar a conversar com Nicolás Maduro, vamos ter que aguardar. Vamos ter que aguardar, porque uma das possibilidades é o próprio Nicolás Maduro voltar a conversar com Trump na procura de lhe propor outro tipo de ações e eventualmente Trump aceitar. Não sabemos. De qualquer maneira, aquilo que temos que concluir, porque a assinatura militar, digamos assim, nesta região das Caraíbas, neste momento, está a ser incrementada. E ao estar a ser incrementada, bom, quer dizer, é lícito que possamos concluir que possa vir a ser utilizada. A forma como possa vir a ser utilizada é que pode diferir. Uma invasão terrestre em grande escala não me parece que vá ocorrer, pelo menos nos tempos mais próximos, até porque a Venezuela o território da Venezuela reveste de características muito, muito particulares. A grande parte da Venezuela fica toda ela na região tropical e equatorial. Até tem parte que toca a Amazónia, quer dizer, são grandes selvas, são características de uma área de operações muito difícil para levar a cabo combates. Temos de avançar, o tempo urge e há aqui alguns temas que temos obrigatoriamente que tocar hoje. Tem a ver com, começamos com a Ucrânia, naturalmente, para olhar para as negociações. Zelensky fala de um tom construtivo nas negociações que aconteceram entre as delegações ucraniana e americana. Bom, aquilo que sabemos é, hoje, até porque são conversas do próprio chefe da delegação ucraniana, do Andrei Gnatov, que é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, que foi encarregue de se desfiar essa missão, que se reuniu na Flórida, como nós sabemos, e aquilo que é dito, e é dito depois também pelo próprio presidente Zelensky, é que se tratou fundamentalmente de acertar pequenos pormenores técnicos. As grandes decisões não foram tomadas, designadamente aquilo que diz respeito a eventuais cedências ou trocas territoriais, como lhe queiramos chamar, a questão que nós sabemos e que foi muito discutida na semana passada, que o plano dos 28 pontos exigia à Ucrânia que levasse a cabo efeito eleições no prazo de 100 dias, nada disso foi discutido. Portanto, as grandes questões, a redução das forças armadas ucranianas a um determinado nível, seja a 600 mil, seja a 800 mil, são tudo pontos que não foram discutidos e que a Ucrânia continua, através do seu presidente também, e não só, a dizer que são questões que estão reservadas para ser discutidas entre o presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump e, eventualmente, numa segunda fase, numa fase mais adiantada das negociações, são aspectos que serão discutidos, como Zelensky tem vindo a dizer, e insiste que esses aspectos são discutidos entre ele e o presidente da Federação Russa, quando o presidente da Federação Russa estiver na disposição de se encontrar com ele. Bom, o que me parece aqui uma espécie de fantasia
até porque ultimamente o presidente da Federação Russa, até na última reunião do CSTO no Quirguistão, salvo erro, se a memória não me falha, ele acabou por mais uma vez dizer que não reconhece Volodymyr Zelensky como representante legítimo da Ucrânia.